Agora, vocês imaginam o que a gente ainda não sabe? O que o André Mendonça provavelmente já sabe e o que a gente ainda não sabe. Quantas pessoas estão envolvidas nisso no Banco Central? Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Esse eu acho que é o grande assunto do ano até o momento. Nos últimos meses a gente tem tratado muito disso, que é o caso do Banco Master, e eu já havia adiantado aqui a vocês no programa, vocês que assistem o Paulo Figueiredo Show, que muita coisa ia mudar debaixo do André Mendonça, uma vez que a relatoria do caso do Master saiu das mãos do ministro Dias Toffoli, ou ex-relator Dias Toffoli, talvez aqui em breve ex-ministro, mas eu acho que fosse para as mãos do André. E eu acho que não demorou nem um mês, né? Foram 2 semanas debaixo do André Mendonça para o que eu previ se confirmasse. Em poucas semanas o André Mendonça fez o que o Toffoli se recusou a fazer durante meses e determinou a prisão do Daniel Vorcaro. Vorcaro foi preso hoje pela manhã, se você está numa caverna e não recebeu essa notícia, durante a 3ª fase da Operação Compliance Zero. E eu volto a dizer, essa foi a primeira decisão do André Mendonça como relator do caso no STF. Porra, começou bem, né? Começou bem. Além do Vorcaro, a Polícia Federal cumpriu 4 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, em São Paulo, Minas, tendo o André Mendonça determinado também o afastamento de cargos públicos dos alvos dos mandados e o sequestro e bloqueio de bens no montante de 22 bilhões de reais. Eu vou ler de novo. 22 bilhões de reais. Até hoje, às 6 da manhã, esses 22 bilhões estavam liberados. Os documentos da investigação não tinham sido apreendidos. Os principais nomes envolvidos estavam livres, leves e soltos. E hoje, na primeira decisão do André Mendonça, isso mudou. E eu acho que a gente tem que reconhecer que demorou para isso para acontecer. É óbvio que o Vorcaro deveria ter sido preso. É um sujeito com enormes meios, diversos meios de pressão política, de pressão de imagem, como a gente viu no caso dos influenciadores, ou da relação dele com a imprensa. Uma pessoa com capacidade de pressão financeira enorme, uma rede de contatos que pode atrapalhar e muito as investigações, caso ele permanecesse em liberdade. Quando a gente pensa que o Vorcaro estava solto até hoje, nem parece que a gente está falando de um sujeito que foi preso pela primeira vez, lá em novembro do ano passado, em um aeroporto, justamente tentando fugir. Então, o que o André Mendonça faz ao decretar a prisão do Daniel Vorcaro é só garantir o andamento das investigações e impedir as tentativas de fuga do Vorcaro e suprimir a capacidade que ele tem de influenciar o andamento dos trabalhos da Polícia Federal. E tudo isso está muito bem explicadinho. A gente perdeu o hábito de ter boas decisões do STF bem explicadas, pois está muito bem explicado na decisão do André Mendonça. Para quem está acostumado a ler as peças... Eu estava falando sobre a decisão do André Mendonça e ficou muito claro, por exemplo, o envolvimento direto do Daniel Vorcaro com funcionários importantes do Banco Central, a saber, Paulo Sérgio Neves de Souza, que é chefe adjunto do Departamento de Supervisão de Instituições Financeiras do Banco Central, e Beline Santana, que é o chefe desse mesmo departamento. Nas conversas de WhatsApp citadas na decisão, nós vemos o Paulo Sérgio enviando ao Daniel Vorcaro a notícia da sua nomeação como chefe adjunto de supervisão bancária do Banco Central.
ao que o Vorcaro responde o parabenizando. Isso é um dos mais altos funcionários do Banco Central enviando a notícia da sua nomeação para um setor chave de fiscalização bancária para um dos banqueiros que cometeram talvez a maior fraude bancária da história do Brasil. E coincidentemente foi um dos menos investigados, ou o menos investigado pelo órgão de supervisão. E não tem como negar essa relação, porque também é constatado pelas conversas de WhatsApp que o Daniel Vorcaro enviou, em pelo menos uma ocasião, uma minuta de ofício que o Banco Master enviaria ao Departamento de Supervisão Bancária, ao que o Paulo Sérgio, um dos chefes do departamento, responde com várias sugestões de alteração no documento para que ele ficasse melhor. O cara da supervisão dizendo assim, olha só, para eu te supervisionar, faz assim, ó. E não foi só o Paulo Sérgio, enquanto chefe adjunto, mas também o Bellini Santana, enquanto chefe, sei lá, titular. O Vorcaro pede uma opinião sobre um ofício que deveria ser enviado ao departamento deles, e o Bellini Santana também responde com sugestão e com ajuste. Então, para todos os efeitos, as duas pessoas mais importantes do setor de supervisão bancária do Banco Central, estou falando de Banco Central aqui, eram funcionários do Daniel Vorcaro. Em outra ocasião, o Paulo Sérgio chega a dar dicas sobre como o Vorcaro deveria se comportar em uma reunião com o presidente do Banco Central. Os caras que deveriam estar fiscalizando o Banco Master, na verdade, estavam, talvez, recebendo propina, enriquecendo a partir do próprio Master. Veja, até guia em viagem para Disney o Daniel Vorcaro arrumava. Esse é o grau de ligação entre esse sujeito e as pessoas que o deveriam estar fiscalizando. E como se tudo isso já não fosse o suficiente, a decisão do André Mendonça ainda cita a existência de indícios de que sistemas sigilosos da Polícia Federal, do Ministério Público e até mesmo de mecanismos internacionais como a Interpol teriam sido invadidos pelo grupo do Daniel Vorcaro. A única coisa que aparentemente o Daniel Vorcaro não teve a capacidade de invadir, pelo menos a gente não tem notícia, é o sistema mais seguro do mundo, muito mais seguro que o da NASA, muito mais seguro que o do Pentágono, que é o sistema das urnas eletrônicas brasileiras, né? A gente está vendo o Daniel Vorcaro invadiu o sistema da Interpol, da Polícia Federal, do Ministério Público, tudo é fichinha. Mas o sistema das urnas eletrônicas, esse é inviolável, né? Esse aí, porra. O que tudo isso leva a gente a uma conclusão inevitável. O caso do Daniel Vorcaro com o Banco Master seria absolutamente impossível sem o envolvimento e a anuência do Banco Central. O Galípoli pode querer pagar de isento, pode querer apagar a trilha dele, afastando os servidores e tudo mais, mas é impossível que o Banco Central não tivesse ciência do que estava acontecendo. E quando começou essa treta aqui, enquanto virou... A gente vai falar hoje sobre pensamentos clubísticos de tribais, mas ficou a turma do Haddad versus a turma do Galípoli. Eu falei para vocês, ó, não tem como não ter envolvimento dos dois. Não tem como não ter o Banco Central não estar envolvido. Tá? Pelo amor de Deus, que os dois caras mais importantes do Departamento de Supervisão de Instituições Financeiras do Banco Central foram comprados pelo Daniel Vorcaro, e você vai me dizer que ninguém sabia de nada? É impossível. Né? E isso é o que nós sabemos até agora por conta da decisão do André Mendonça, cujo sigilo ele mesmo retirou. Porra, que beleza! Decisões que não são mais sigilosas nesse caso. Que beleza! Agora, vocês imaginam o que a gente ainda não sabe? O que o André Mendonça provavelmente já sabe e o que a gente ainda não sabe? Quantas pessoas estão envolvidas nisso no Banco Central? Eu tenho a impressão de que a história não acaba por aqui, que a gente tem muita coisa envolvendo o Banco Central nos próximos meses. Eu tenho, inclusive, preocupação de que se possa chegar à gestão do Roberto Campos Neto. O Paulo Sérgio Neves de Souza, por exemplo, chegou a comandar a diretoria de fiscalização do Banco Central de 2019 a 2023, durante a gestão do Campos Neto. Foi ele, inclusive, que assinou a autorização de compra do Banco Máxima, que era
seria renomeado como Banco Master, pelo Daniel Vorcaro, mesmo com o Vorcaro sendo investigado pela Polícia Federal. Então não é algo restrito ao mandato do Galipo. Não é algo só do Galipo, é algo mais amplo. E eu não estou dizendo aqui que há um envolvimento do Campos Neto. Eu estou dizendo desde o início que eu creio que o André Mendonça vai adotar uma postura correta. Eu não tenho dúvida de que com ele, o pau que bate em Chico vai bater em Francisco também. O Campos Neto eu não conheço, não tenho nada contra ele, e esse escândalo não tem ele como foco central, mas parece que tem raízes anteriores. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 15h. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.